Você talvez já tenha um terreno, está juntando dinheiro para começar a construir sua casa e talvez já tenha começado até a pesquisar os preços dos materiais, pedreiro, olhar projeto, mas existe um problema. Se você começar pela coisa errada, pode gastar dinheiro antes mesmo de começar a construir. E o pior, não precisa entender de engenharia ou ser especialista em obra para evitar isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu planejaria uma construção do zero se eu estivesse começando hoje e não entendesse nada de obra. E fica aqui até o final, porque eu vou te mostrar uma sequência simples para você saber o que resolver primeiro, o que deixar para depois e onde tomar cuidado para não desperdiçar o seu dinheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas e eu sou engenheiro civil há mais de 13 anos e eu venho ajudando pessoas e empresas a construírem dentro do orçamento, no prazo e com qualidade. Mas sem enrolação, bora para o nosso tema de hoje. Primeiro passo, descubra quanto você pode realmente gastar. O primeiro erro de quem vai construir é pensar primeiro na casa que quer e só depois descobrir quanto que consegue pagar. Eu faria exatamente o contrário. Imagina que você tem 100 mil reais disponível para construir. Isso não significa que você pode fazer uma obra de 100 mil reais. Você vai precisar considerar reserva para imprevisto, além dos custos necessários para colocar a obra em funcionamento. A primeira pergunta não deveria ser: que casa eu quero construir? A pergunta deveria ser: que casa eu consigo construir com segurança dentro do dinheiro que eu tenho? Essa pergunta te leva a outra: quando eu vou ter dinheiro suficiente para começar? Ou quais os recursos que eu vou usar para ter o dinheiro suficiente para começar? Faz sentido para você? Então, primeiro passo é entender quanto que eu tenho de dinheiro e aí sim planejar a obra com base no recurso que eu tenho e não o contrário. Porque se você começa a fazer um projeto sem entender primeiro quanto que você está pretendendo investir, você chega num projeto irreal e isso vai te dar trabalho, isso vai te dar uma dor de cabeça ao longo da obra. Segundo passo, define o que é prioridade na sua casa. Depois do primeiro passo, sabendo o valor do recurso, e aí sim você vai começar a pensar no seu projeto, no que de fato você quer construir. E para iniciar, eu tenho uma sugestão para você. Antes de começar a escolher piso, revestimento, iluminação, fachada, eu faria uma lista de tudo que eu quero ter. Só que eu vou dividir essa lista em 3 categorias. Primeiro, o que é essencial? Quarto, banheiro, cozinha, área de serviço, uma estrutura adequada, instalação básica. Depois, o que é importante? Garagem, varanda, melhor acabamento. Terceiro, o que é desejo? Piscina, churrasqueira, área de serviço. Enfim, o problema não é querer ter uma casa bonita, o problema é colocar os desejos no orçamento antes de garantir o que é essencial. É como comprar um sofá antes de construir a sala. Com base nessa lista que você fez e no orçamento que você já definiu lá no primeiro passo, você vai orientar o seu arquiteto a desenvolver o seu projeto. Você vai passar para ele, ó arquiteto, eu tenho X para construir e a minha ordem de prioridade que eu quero que tenha na minha casa é essa. E ele vai desenvolver o projeto com essas informações. Se seu arquiteto tiver uma experiência prática, seu projeto tende a nascer com base no que você pode gastar. Isso vai te economizar tempo demais e energia de ficar depois revisando o projeto depois do projeto pronto. Terceiro passo. E agora, Douglas, eu já começo aproveitando promoção e comprando pouco a pouco o que eu for achando barato. Não, definitivamente não faça isso. Se você está pensando, eu vou aproveitar uma promoção e já comprar cimento, bloco, piso, areia, cuidado. Material barato que ainda não precisa pode se transformar em um dinheiro parado. Você precisa saber o que vai ser construído primeiro, as dimensões, os ambientes, a necessidade da obra antes de sair comprando. O próximo passo é o mais importante e para ele você precisa do projeto arquitetônico pronto.
não compre nada, não faça nada, espera o projeto ficar pronto e depois do projeto pronto é a hora de começar a planejar a construção. Eu costumo falar que essa é a hora de começar a fazer sua obra, só que usando papel. Aqui você ainda não tem condições de fazer um planejamento estruturado, detalhado, completo, porque você ainda não tem todos os projetos, somente o arquitetônico. Mas você consegue sim fazer um planejamento inicial que vai te trazer previsibilidade e principalmente segurança. Com o projeto arquitetônico pronto, você precisa fazer uma estimativa de orçamento da obra. Pode ser utilizando o CUB, né? Mesmo e acrescentando o que ele não considera, como terraplenagem, fundação, administração de obra, porque isso você vai começar a conferir o trabalho do arquiteto e entender realmente se o projeto está dentro do valor que você pretende investir. Para chegar nesse valor estimado da construção, você vai ter que entender também o prazo da obra, o tempo de execução do projeto, porque isso está diretamente ligado ao valor do custo total da obra. Porque quanto mais tempo durar a obra, a tendência é que ela fique mais cara. Então, nessa fase, você precisa chegar em pelo menos em uma estimativa de duração total da obra. E aí, é revisar o seu projeto junto com o seu arquiteto. Veja se tudo ficou conforme o que você gostou. E aqui, você pode mudar. Aqui é a hora de mudar. Se você viu alguma coisa no projeto que não ficou legal, eu quero mudar isso, mude. Aqui a mudança, você não vai gastar nada por isso. Douglas, você falou de CUB aí, né? O que é CUB, afinal de contas? CUB é custo unitário básico, né? Basicamente, é um custo por metro quadrado da sua construção. Então, se sua construção tem 240 metros quadrados, você pega o custo unitário básico de construção na sua região, isso tem disponível, é gratuito na internet, é só você vai colocar lá custo unitário básico e colocar sua região, vai aparecer a planilha e você olha quanto que é. Só que ele não leva em consideração algumas coisas, como terraplenagem, fundação, administração de obra, custos indiretos, e aí você precisa fazer uma estimativa disso. Então, essa estimativa desse orçamento inicial, você pode fazer com ele. Ele tem uma margem de erro, mas já te dá uma previsibilidade. Use o CUB, chegue mais ou menos numa estimativa do custo da sua obra e entenda se realmente é o que você está pretendendo gastar. Se ficar acima, volta no seu arquiteto, revisa o projeto até ficar dentro do que você pode. E seu projeto vai nascer muito com base no que você pode gastar. Isso vai te evitar dor de cabeça, vai evitar transtorno lá na frente. Beleza? Além disso, revise o projeto junto com o seu arquiteto. Veja se tudo ficou conforme o que você gostaria e aqui é a hora de mudar. Caso você entenda que precise, de fato, né? Depois de tudo definido, de você ter uma estimativa do custo, e aí sim você vai liberar o seu arquiteto para entrar com um projeto na prefeitura para ser aprovado. E dar sequência na elaboração dos demais projetos, né? Estrutural, complementares. Aqui entra uma pergunta que muita gente me faz. Douglas, eu preciso realmente de fazer todos os projetos? Precisa. O projeto ele não chega a representar nem 2% do valor da sua construção. E ele te traz clareza, te dá condição de ter um planejamento de obras, e isso evita muita coisa ruim durante a obra. Desperdício, mudança o tempo todo, retrabalho. Pode ter certeza que o projeto nada mais é que colocar sua ideia de construção no papel para você ter clareza e ver se realmente é o que você quer. Então não deixe de fazer, faça pelo menos os principais: projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, porque isso vai te economizar em muito durante a obra. E agora, Douglas, o que eu faço? Não faz nada. Espera todos os projetos ficarem prontos. Enquanto isso, o projeto está sendo aprovado na prefeitura. Depois dos projetos prontos, você vai ter condição de refinar o seu planejamento e de ter um orçamento detalhado, analítico e mais assertivo. Porque aqui você identifica todas as atividades da sua obra, calcula as quantidades e consegue chegar num valor bem aproximado do custo da sua obra, por etapa.
Além disso, com base nas quantidades de cada atividade, você também consegue calcular, dimensionar material, mão de obra, equipamento e calcular o tempo real que vai ser gasto durante cada etapa da sua obra. Nesse ponto, você não está mais trabalhando com uma estimativa vaga, mas com dados reais da sua obra. Aqui você tem condições de ter um orçamento detalhado por etapa, de fazer um planejamento financeiro de desembolso mensal durante a obra e de ter um cronograma executivo por etapa, com tudo que você precisa de material, mão de obra, equipamento calculados. Isso te dá muita clareza, segurança, para só então começar a orçar e contratar cada item. Obviamente, sua obra só vai poder começar, depois do projeto aprovado e do alvará emitido, mas tudo estará muito organizado para você começar e sua obra não vai ser uma sequência de improviso, porque você já pensou e passou por todos os detalhes durante o planejamento. E para terminar o vídeo, eu vou deixar 2 dicas para quando você começar a obra. Primeiro, toma cuidado na escolha de quem vai executar sua obra. Você pode ter um excelente planejamento no papel e ainda assim ter problemas na execução se não for bem acompanhada. E aqui existe uma armadilha. Escolher apenas porque apresentou o menor preço não faz isso, não dá certo. Você prefere economizar 5 mil na contratação e correr o risco de gastar 20, 30 mil por problemas durante a obra? Você precisa fazer essa escolha. Segundo, a regra que eu usaria para economizar, principalmente se eu tivesse pouco dinheiro para construir, eu não tentaria simplesmente comprar um material mais barato. Eu tentaria eliminar desperdício. E aí entra 3 pilares. Planeje antes de executar, compara antes de comprar e acompanha antes de pagar. Economizar na construção não é simplesmente pagar menos. É fazer com que cada real seja gasto o máximo possível dentro do projeto. Bom, meus amados, espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. E se realmente esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele likezão que ajuda demais o nosso trabalho aqui. E se você está nessa fase de planejamento, eu preparei um material para te ajudar e a organizar os próximos passos, os passos iniciais da sua construção, o checklist da obra segura. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá, baixar esse checklist e ele vai te direcionar. Outra coisa, me conta aqui nos comentários, você já tem um terreno, ainda está juntando dinheiro para começar a construir, em que fase você está? E se você está pensando em começar a construir por agora e quer nossa ajuda, é só entrar em contato com a gente aqui. Vou deixar também o link das nossas redes sociais, tudo que você precisa na descrição para falar com a gente, que a gente vai te ouvir, entender sua necessidade e te orientar e direcionar da melhor forma. Quem sabe a gente não consegue te ajudar ainda mais durante sua obra aí. E lembra, quanto melhor for o planejamento, menor é a chance de você descobrir um problema caro quando já estiver começando a obra. Então, antes de começar a construir, comece planejando. E muito obrigado pelo seu tempo, um forte abraço e até o próximo vídeo.